E quando nas minhas fraquezas Jesus me levanta e me mostre novos horizontes. Eu nunca conheci ninguém como este homem. E quando nas minhas fraquezas Jesus me levanta e me mostre novos horizontes. Hoje eu tenho Jesus para confiar em minha vida. Hoje eu tenho Jesus para confiar em minha vida. Quando o mundo se levanta contra mim, Jesus age em meu favor. E quando tudo se complica, eu clamo no Senhor, dele virá o meu socorro, Deus. E quando o mundo se levanta contra mim, Jesus age em meu favor. Quando tudo se complica, eu dobro o joelho, eu clamo no Senhor, dele virá o meu socorro, Deus. Hoje eu tenho Jesus para confiar em minha vida. Hoje eu tenho Jesus Não, não, para confiar em minha vida. Hoje eu tenho Jesus eu tenho Jesus. para confiar em minha vida. Ele é meu Deus, segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. Ei! Irmão Guimarães Molongue, seja bem-vindo ao programa Viva o Evangelho. Muito obrigado. Muito Está tudo obrigado. bem? Está tudo bem, tudo na graça Irmão de Guimarães, como é que está a tua agenda? Deus. A minha agenda vai bem nesta altura, estamos com projetos novos no que concerne a expansão mais da carreira, a divulgação do artista. Por exemplo, prático, a província de Malange, esta música que eu cantei primeiro, as pessoas conhecem, mas não conhecem o autor. Tem músicas nossas que vazaram e não conhecem o autor. Então estamos nessa de espalhar, conhecer, divulgar mais o artista, o irmão Guimarães. Como é que está a ser a aceitação da música perante o público? Graças a Deus, esta música já tem concretamente 2 anos de que eu lancei, mas ainda assim nós estamos a insistir na promoção, na divulgação, porque eu sinto que essa música ainda tem muito e ainda pode soar muito. E qual é o título da música? A música é Hoje Eu Tenho Jesus para Confiar, o título desta música que eu acabei de Amém, cantar. glória a Deus. Irmão Guimarães, quero aproveitar para fazer o convite para fazeres parte do nosso painel. Muito obrigado. Deus abençoe. A você que nos acompanha através do canal Bom Deus Internacional, seja bem-vindo mais uma vez ao programa Viva o Evangelho. Hoje vamos falar sobre o cristão e a moda. Será que tudo que sai na moda como cristão devemos usar? Se a moda for para usar roupas transparentes, também devemos usar? Se for para andarmos de mini saia, também devemos andar? Daqui a pouco vou já fazer a apresentação dos meus convidados que estão aqui no nosso painel, eles que vão falar sobre esse tema. Temos aqui no nosso painel o pastor e engenheiro informático Manuel Passagem Vinguirica. Seja bem-vindo ao nosso programa. É um prazer, graças a Deus, por ter nos dado mais uma oportunidade de estar aqui com vocês. Amém. Temos aqui também o nosso cantor e estudante universitário na Universidade de Direito, irmão Guimarães Molongue. Bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade dada e agradecer por estar nesse programa bonito, com pessoas
muito carinhosa, muito amável, que eu tenho muito apreço, muito respeito, como apresentadora, muito top. Amém. Deus abençoe. Pastor Manuel Passagem Vinguirica, o que é a moda? Bom, a moda é um fenômeno cultural e social que vem levando a transformação do mundo. Como tema, a nossa amada apresentadora frisou, vamos falar sobre o cristão e a moda. Antes de nós entrarmos ou aprofundarmos sobre o assunto da moda, nós temos que saber, porque muita gente não sabe diferenciar a moda da vestimenta. Há uma diferença entre a moda e a roupa. Há uma diferença entre a moda e a vestimenta. Então, a moda, como acabei de dizer há alguns minutos atrás, é um fenômeno cultural, social, que transforma ou que vem transformando a sociedade ao mundo inteiro. Essa é a definição da moda. No foro cristão, não foge muito. O cristão é um indivíduo que aceitou Jesus de todo o seu coração para a salvação e o alcance da vida eterna. Então, todo cristão que deve seguir a moda deixa de ser cristão. O cristão faz a moda. Amém. Irmão Guimarães. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Acho que é a perspectiva enquanto pastor, conhecedor da Bíblia, nós também, como cristão, em simples, também estudamos a Bíblia e temos bases daquilo. Em primeiro lugar, eu começo por dizer que a moda é uma forma de expressão, de autoexpressão, autonomia, em determinado lugar ou período, no contexto específico, roupas, estilos, moda. E outra coisa que eu quero também salientar aqui, que é a tendência. A tendência muita gente confunde. A tendência muita gente diz que é algo diferente. A tendência é algo que é constante, que é inovador, que vem, é um estilo que surge naquilo que está dentro da própria moda. Mas não vou refutar aqui a ideia do irmão do pastor, tenho que respeitar, fala, porque conheço mais as escrituras eclesiásticas. É uma pessoa que no ofício, enquanto pastor, conhece e está a defender a posição dele enquanto pastor, e eu, como filho de Deus também cristão, vou defender o meu posicionamento nos aspectos sociais, que nós vimos aqui, que eu disse bem no princípio, que a moda é uma forma de expressão, de autoexpressão e autonomia. Quando é que estamos diante de uma moda? Nós estamos diante de uma moda quando estamos a expressar alguém, porque a moda fala. Quando alguém veste, ele está a falar alguma coisa, está a representar algo. Então, estamos diante de uma moda quando nós estamos a representar ou expressar uma cultura, uma etnia, um povo. Como, por exemplo, quando nos deparamos com as mulheres muçulmanas, ela não há nenhuma necessidade dela identificar-se que é muçulmana. Através da sua vestimenta, nós conseguimos logo notar que essa pessoa é muçulmana. Com certeza. Então, ela aí passa a ser uma identidade cultural. Com certeza. Não, disso. Pastor Manuel Passagem Vinguirica, o que diz a carta de 1 de Coríntios, versículo 6 a 12? Aí a carta de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, está a falar tudo nos é lícito, mas não tudo nos convém. Então, nós podemos ver ou estar no meio destas coisas, mas não podemos mergulhar. Exemplo prático que eu vou dar. Dentro das instituições, hoje em dia, se nós vemos as secretárias ou os secretários, a sua linguagem dele fala, a vestimenta, conforme eles vestem. As secretárias hoje em dia vestem indecentemente. Imagina eu, como filho de Deus, o primeiro contato que eu vou ter depois da recepcionista é a secretária. Então, se ela não tiver a me apresentar uma boa vestimenta, quer dizer, deixa de ser filha de Deus, deixa de ser filho de Deus. Porque não adianta eu dizer que eu sou filho de Deus, mas a minha roupa não fala. A roupa fala.
A roupa apresenta, identifica alguém. Como você veste, se você vem me falar que és cristão, mas o que você veste não identifica que você é cristão, não és cristão. Mamãe Helena, não sou refutando da ideia ou cortando o raciocínio do amado pastor, do irmão pastor. Eu tenho aqui a carta de 1 de Coríntios 6, 19, que diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E a manifestação da roupa, o uso da roupa, nós fizemos uso à moda de acordo com a expressão cultural. Por exemplo, se nós vimos na história bíblica, de acordo com os historiadores bíblicos, nós vimos que a região do norte, isto no Egito, na Grécia Antiga, se nós vimos também no estudo da Grécia Antiga, vamos ver que cada povo se vestia de acordo à sua cultura. Mas a Bíblia diz que também que desde que nós recebemos Jesus, nós somos novos, somos transformados. De acordo à cultura, nós não podemos também vestir coisas que vão de acordo, que ferem os princípios daquilo que é plasmado na nossa Bíblia Sagrada. A Bíblia tem um ensinamento, nós como filhos de Deus temos um posicionamento. E a Bíblia também, com o mal dos cristãos hoje, é que vestir decentemente é só meter fato. Esse é o mal que nós temos como cristãos. Só temos que o padrão que o cristianismo temos hoje dos nossos irmãos é que o cristão só deve usar fato. Eu já tive em ocasiões que eu apareci de uma forma muito mais esportiva, eu visto também de acordo com o ambiente de onde eu vou. Sim. Se eu não estou em erro, eu me lembro muito bem, quando temos as evangelizações, o nosso pai sabe muito bem, nós temos visto os nossos mais velhos, às vezes vão de uma calça jeans e um tênis quando estão a fazer trabalho de campo. E há pessoas que diabolizam, que falam que aquilo é pecado. Mas essas calças jeans são calças muito apertadas, vão com camisolas de mangas curtas, ou são calças confortáveis? Não, são calças confortáveis, desde que não ferem em princípio, não mostram a integridade física, a nudez. Acho que é nítido, mas as pessoas outras é que levam ao extremo. Levam ao extremo de que o cristão não pode fazer isso, não pode usar calça, não pode usar série de coisas que interiorizam, que só eles entendem que é pecado. Aí nós vamos falar já sobre dogmas e doutrinas, porque nós acreditamos que ainda tem igrejas no qual as mulheres não são permitidas a usarem calças. Bom, tocaste num assunto muito importante sobre dogmas e doutrina, não fugindo do tema, não é? Dogma são um conjunto de regras estabelecidas dentro de uma determinada instituição ou uma determinada igreja. Doutrina é a palavra de Deus. Quando dentro de uma determinada igreja proíbe as mulheres usarem calça, se foge ou fere o princípio da Bíblia, não podemos seguir. O que é que nós devemos pôr em mente? Concernente sobre o cristão e a moda. Devemos saber uma coisa, nós somos cristãos. Eu estava a ler aqui o copo, o Evangelho salva, o Evangelho liberta e o Evangelho transforma. Vamos detalhar. Se o Evangelho não te transformou, você não é cristão. Se o Evangelho não te libertou, você não é cristão. Tudo bem, não, a minha cultura veste-se que nós temos, é comum nós usamos decote. És cristão, você diz ser cristão. O decote que você mete fere sensibilidade de alguém, leva alguém a cometer pecado. Porque o primeiro pecado, ou o pecado, começa na mente da pessoa. Então, logo se o que você está a mostrar já feriu alguém, levou alguém a cometer pecado, então você também cometeu o pecado. O que nós devemos fazer é o quê? O que eu estou a vestir, ou o que eu estou a fazer. Porque a moda é geral, lembra a gente, não podemos nos inclinar só na roupa. O que eu estou a vestir, ou o que eu estou a fazer, fere sensibilidade de alguém, leva alguém a cometer pecado, leva alguém a não ser libertado? Não. Então, como um cristão, tudo o que eu devo fazer deve salvar alguém, deve libertar alguém, deve pregar alguém, mesmo a ter um modo de estar, um modo de falar, um modo de se posicionar. Também uma moda. Por isso que eu disse no princípio, na minha introdução, eu disse, o cristão não segue a moda. O cristão faz a moda. E, pastor, qual é a roupa adequada para um cristão? A roupa adequada para um cristão, eu digo assim, a Bíblia nos ensina, nos mostra um padrão
que existe uma roupa adequada. A Bíblia nos ensina que nós devemos vestir decentemente, desde que não fere a sensibilidade de alguém, desde que não leve alguém a cometer pecado. Você vai dizer, não, eu já estou habituado assim, é a minha cultura, desde pequeno eu vestia assim, então você não é cristão. Você simplesmente diz que é cristão. Cristão deve seguir os princípios de Cristo Jesus. Na Antioquia, pela primeira vez, quando os discípulos foram chamados cristãos, é por causa do modo em que eles se vestiam e do modo que eles pregavam, levavam o evangelho. Primeiramente, quando você vai ter com alguém, ele olha primeiro pela tua vestimenta. As pessoas dizem também, a vestimenta não salva. O que salva é a palavra, sim. Mas a tua vestimenta leva uma mensagem. Aquela pessoa que vai te ouvir. O meu colega de painel tocou um assunto muito importante. Disse, os cristãos têm o hábito de dizer às pessoas que se vestiu bem é só que meteu o fato. Não deixa de ter razão. Mas é o seguinte, nós devemos saber, o que eu estou a fazer fere alguém, leva alguém a cometer pecado. Então, se alguém já se escandalizou, ou vem se escandalizar, então eu tenho que deixar de fazer, ou de vestir desse modo. Segundo 1 de Pedro, capítulo 3, se nos permite, podemos ler? Ok. 1 de Pedro, capítulo 3. Aqui vem nos dizer uma coisa muito importante. 1 de Pedro 3, versículo 2, está a dizer assim. Vamos no 3. O que vos torna belas não deve ser os enfeites exteriores, como as tranças do cabelo, as joias de ouro ou os luxos dos vestidos. Então, o que nos torna belo é o que nós devemos levar às pessoas, o evangelho, porque nós somos crentes, somos nova criatura. Então, sendo nós nova criatura, o que devemos fazer é levar o arrependimento às pessoas. Amém. Para a salvação. Amém, glória a Deus. Aquilo que nós vestimos representa muito quem somos. Certo. Voltamos daqui a pouco, vamos só beber uma aguinha. Até já. TV Boa Nova, o Evangelho em primeiro lugar. Ambenza fala de tudo um pouco: Bíblia, juventude e conversas milionárias no seu programa Encontro Juvenil. Se quiser se emocionar e ouvir verdades, ligue-te a Adélia Ebo, a apresentadora dos telespectadores assíduos que sempre quer saber das vivências no seu programa Braço do Senhor. Quando desejar viajar nas melodias, conhecer os talentos da música gospel, senta, ligue a tela e se conecte com Bento Tomás no Bom Deus Podcast. Tudo isto é na TV Boa Nova. Acompanhe no Facebook, TikTok, Instagram e YouTube Bom Deus Internacional. Sexta-feira é o dia em que Jesus Cristo foi crucificado e morreu para salvar a humanidade. Para relembrar esta grande demonstração de amor, a IFEPA Bom Deus realiza, com grande fervor espiritual, oração e jejum, onde os fiéis não comem nem bebem, todas as sextas-feiras, pelas 7 horas no Templo Internacional. Com choros e clamores, entregam todas suas aflições nas mãos do Senhor da cura e maravilhas. Venha e participe. TV Boa Nova, o Evangelho em primeiro lugar. Estamos mais uma vez de volta para a nossa conversa. Para você que está aí do outro lado, deixa aí a sua mensagem, deixa também a sua opinião sobre o tema. Pastora, é certo um cristão vir para a igreja com colar, cortes extravagantes, blusas decotadas?
Antes de responder, vou realçar uma coisa. Muita gente faz muita confusão. Nós estamos a falar de um cristão. É para deixar claro aos nossos irmãos que estão nos assistindo. Não estamos a falar de um mundano. Estamos a falar de um cristão. Não é certo. É pecado. Nós temos visto alguns irmãos que a calça que ele vem com ele para a igreja, para ele tirar a calça, é necessário ele colocar saco. E ao falar com esse irmão, o irmão vai dizer, não é a minha roupa que fala, o que importa é o meu coração. Será que a própria imagem em si não diz daquilo que nós somos? Fala. Quando alguém responde desse jeito, mostra que o Espírito Santo não vive nele. Porque o cristão, você é como Cristo. Eu disse no princípio que desde Antioquia foi pela primeira vez que os discípulos foram chamados cristãos. Por quê? Porque eles andavam conforme Cristo andava. Fazia conforme Cristo fazia. Então você vai comprar uma calça, vai apertar, vai levar no alfaiate para apertar aquela calça, para você começar a tirar com o saco e meter com o saco. Não é lícito. Isso não é lícito. Porque quando você faz assim, estás a seguir a moda. E quando você segue a moda, já não estás a fazer a moda, você está a seguir a tendência das pessoas. Qual é a mensagem que você transmite como um cristão? Meter saco para meter a calça? Ou meter novamente o saco para tirar a calça? Que mensagem você leva aos nossos irmãos que são exemplos, te vejam como exemplo? Não há nenhuma mensagem, não há nenhum evangelho aí, não há nenhuma palavra de Deus. Então logo torna-se ilícito. Então não é bom. Eu aconselho já os meus irmãos, você que é cristão, o cristão deve fazer a moda. Não pode seguir a moda. Não diz, não, é a tendência que está a bater agora, hoje em dia. Deve bater, ou conforme as pessoas estão a fazer, eu também devo fazer. Então logo você deixa de ser de Cristo. Porque quando você é de Cristo, és nova criatura. O que nós devemos entender é uma coisa, nós somos nova criatura, as coisas velhas já passaram. É que tudo se fez novo. Então se tudo se fez novo em mim, quem vive em mim já não é o mesmo. Porque o meu eu antigo morreu. E quando o meu eu antigo morrer, já não sou eu que vivo. Quem vive é Cristo. Quem manda em mim é Cristo. E quando eu, como cristão, pegar e seguir essas tendências, já não estou a ser, ou já não estou a fazer o trabalho de Cristo Jesus. Por quê? Porque eu não sou nova criatura. Então, se eu sou nova criatura, quem vive em mim não é eu. Quem manda em mim não sou eu. É Cristo que vive em mim. Tudo que eu devo fazer deve ser a permissão e na vontade de Cristo Jesus. As pessoas os que estão se inclinam mais aí dizem, não. Eu perguntei uma vez a alguém, disse, vocês gostam de gravar nesses estúdios dos mundanos? Ele me perguntou, então, será que todas as músicas que você anda a ouvir gravam nos estúdios religiosos? Então vai lá no céu para você gravar a música. Ele disse, esse teu pensamento é caótico. O teu pensamento é caótico. Se você está num sítio e a tua personalidade, o teu modo de ser, porque a moda, se nós irmos no latim, significa costume, modo de vida. Então, enquanto o evangelho, ou a palavra de Deus, não ser um modo de vida para nós, meter saco, cosquilho, esse é qual tipo de modo de vida que você vai levar alguém que aceitou Jesus? Não é certo. Irmão Guimarães, qual é a sua opinião sobre muitas irmãs que têm optado pelos procedimentos cirúrgicos? Na sua maioria, hoje em dia, querem optar pela aplicação da jarda. Não só renegando alguns pontos apresentados pelo amado pastor, a perspectiva daquilo que é a tendência, nós não devemos só levar no que é algo negativo. Por exemplo, tem certas práticas, a Bíblia diz que devemos ser imitadores de boas práticas, de boas ações. A própria Bíblia testifica isso. Tem carta bíblica que testifica isso. Mas, respondendo à questão da nossa irmã, no que concerne a certas irmãs que vão pelo uso do procedimento cirúrgico, a famosa jarda, entre outros, a detalhação dos lábios, a detalhação do nariz, o refinamento do nariz, eu acho que
Se nós irmos em Gênesis, vamos ver que desde o princípio Deus criou o céu e a terra e tudo era perfeito. Deus, na sua perfeição, na sua essência, tudo que fez, Deus é perfeito. Se Deus te fez de olhos cores azuis, é de olhos cores azuis. Se Deus te fez de tamanho, você gordinho, magrinho, é salvo o erro na necessidade. E hoje nós já vemos uma possibilidade dentro dessas cirurgias plásticas. Nós não devemos só ver também como uma coisa de aberração diabólica, porque a ciência aquilo é carne. Por exemplo, há procedimentos cirúrgicos que algumas pessoas vão usar para ajudar alguém. Por exemplo, umas pessoas que nascem com má formação congênita vão passar por um procedimento cirúrgico. Esta aí nós vemos a perspectiva, o quê? Isto é uma tendência não na perspectiva da moda, porque quando nós falamos da tendência, nós não perspectivamos só na perspectiva negativa. Não, nós vimos que há evolução, e nós falamos aqui, o pastor disse que a moda também é um fenômeno social, que engloba todas as sociedades, nós vejamos isso. De acordo ao meu ponto de vista, como filho de Deus, quando nós falamos do procedimento cirúrgico, nós não devemos só ver como uma perspectiva negativa de diabo, mas a prática da jarda não é. Mas ela passa a ser negativa quando esse procedimento é por vaidade, por questões de saúde. Claro que está a salvar a vida de uma pessoa, ajuda-se na autoestima também dessa pessoa, mas quando se trata da vaidade, passa a ser do ponto de vista negativo. Pastor, aplicar jarda é pecado? Sim, é pecado. Levíticos 19 fala disso. Romanos também fala disso. Diz: não fazeis alterações aos vossos corpos, nem cortes aos vossos corpos. Por que é pecado? Porque é isso que a apresentadora Helena acabou de frisar. Disse: quando for por vaidade, torna pecado. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Procedimento cirúrgico, como é? Cirúrgico. Uma vertente que o irmão Guimarães falou, é certo, para salvar vida. Quando é por vaidade, é pecado. Aplicar jarda é pecado, porque você está a fazer alteração no teu corpo. Estás a dizer a Deus: conforme você me fez, não estou de acordo. Já viste uma criatura falando do Criador que não está bom conforme você me fez? O barro na mão do oleiro só obedece conforme o oleiro faz. É que eu disse: nós somos nova criatura. Vamos deixar de seguir o paganismo. Vamos deixar de seguir o mundismo. Nós somos cristãos. Gálatas capítulo 4, versículos assim, diz assim: por eu falar a verdade, tornei inimigo de vocês? Não. Só que eu tenho um colega meu, Moisés Sumbupanzo. Ele diz: olha, pastor Passagem, tem certos assuntos que as pessoas não estão preparadas para ouvirem. Porque se eles ouvirem, ele vai procurar versículo bíblico para se defender. E uma coisa, um conselho que eu deixo aqui: sempre que alguém pegar um versículo bíblico para se defender alguma coisa, é dogma, não é doutrina. Sim. Doutrina, você deve ter bases fundamentais para se defender. Não é um simplesmente versículo, tem que ter vários versículos para você se defender. Então, aplicar jarda é pecado. Você está a dizer a Deus: Senhor, conforme você me fez, eu não aprovo, eu reprovo. Não distante disso. Deus, como eu já disse no princípio, Deus fez tudo na perfeição. E Deus sabe como é que Ele fez as coisas. E mais do que nunca, de acordo com o pastor, amado pastor, já testificou isso, deu bases bíblicas, fundamentos bíblicos. Eu, em particular, gosto do trabalho do pastor, acompanho o trabalho do pastor, que o pastor faz muito bem, o trabalho evangélico. E volto aqui a dizer aqui, tudo que vai contra os princípios de Deus, e a Bíblia testifica, a Bíblia Sagrada, é pecado. Aplicar jarda é pecado, andar com decotes é pecado, usar mini saias é pecado. O cristão deve se diferenciar do pagão. Vamos agora chamar a nossa repórter Miloca Teresa, ela que está também aí do outro lado, para entrevistar alguns jovens. Saudações fraternais para si também, irmã Helena Sauimbo, e a todos os telespectadores que acompanham-nos nesta edição do programa Viva o Evangelho. A palavra do Senhor diz, no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 2, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. E nós, mais uma vez, estamos fora de estudos para saber de alguns fiéis da IFEPA Bom Deus com a temática o cristão e a moda. Melhor que falar,
É fé. Bora. Aleluia, irmã. Amém. Seu nome, por favor. Flora, Irmã Flora, como cristão, seguir a moda é pecado? acho que é assim. Então, sendo cristão, podemos nos vestir de qualquer forma, até porque seguir a moda é pecado. Não devemos nos vestir de qualquer forma, porque quando estamos a vir na casa de Deus, devemos nos vestir como filho de Deus. Não podemos vir na igreja de qualquer forma. Devemos nos vestir, sim, com que alguém que está a seguir a moda, alguém do mundo, dê conta que esse é filho de Deus, não vestir de qualquer forma. Há quem diz que a melhor forma de poder vir à igreja, em função da vestimenta, é a rigor, como bem conhecido fato papá. É verdade? Nem sempre, depende da ocasião. Irmã Ramisa, Não, aleluia. não estás. Não estás a fazer Aleluia, isso. irmã Ramisa. Amém. Seu nome... Primeiro eu tenho... Ramisa Kashimoto. Irmã Ramisa Kashimoto, seguir a moda é pecado? Como cristão, seguir a moda é pecado? Até certo ponto é pecado, sim. Depende, não é? Depende. Aleluia, princesas, todas bem lindas. Amém. Irmã, seu nome, por favor. Jussara. Irmã Jussara. Irmã Jussara, seguir a moda como cristão é pecado? Depende da moda. Depende da moda, Sim, não é? sim. Aleluia, irmão. Amém. Seu nome, por favor. Antônio Merino. Irmão Antônio, seguir a moda como cristão é pecado? Seguir a moda como cristão, bem, digo que não é pecado, porque nós estamos num mundo cheio de modas. Quando refere-se à moda, refere-se à atualidade, àquilo que se veste atualmente. Portanto, dizer que é pecado, não o considero como pecado. Agora, como usar a moda é que pode constituir pecado. Por exemplo, modas que o cristão não pode seguir. Né? Temos visto roupas, tendências que o cristão seguir pode ser pode tornar-se escândalo. Então eu digo que seguir a moda não é pecado. Pecado é usar mal a moda. Minha opinião. E o uso de tatuagens, brincos, como cristão dentro da igreja. O que é que o irmão tem a dizer sobre esse tipo de conduta? Bem, acerca dos brincos, é o que eu disse, usar a moda não é pecado. Como usarmos a moda é que pode constituir pecado. Por exemplo, o cristão não pode pegar, meter 3 brincos aqui. Embora seja moda, penso que não deve. Por quê? Porque já torna-se escândalo. Enquanto cristão, nós temos uma imagem. Pois, o apóstolo Paulo falava que vós sois o templo de Cristo. Nós, como cristãos, representamos o templo de Cristo. E como o templo de Cristo que somos, devemos saber nos apresentar. Porque coisas que o cristão faz pode tornar-se escândalo com aqueles que ainda não aceitaram Jesus Cristo. Amém, obrigada. A moda do mundo é muito nociva e obsessiva. Porém, para os cristãos, existe uma moda que é de Deus, a santificação. Ficamos por aqui? Fique com Deus. Essas foram as opiniões aí do outro lado dos nossos irmãos. Voltamos agora aqui para a nossa conversa. Pastor, é normal um cristão tomar banho de fato de banho na praia? Não é normal. Não é normal. Eu continuo sempre na mesma tecla. Você é cristão. Eu vou para a praia porque aquelas ondas ajudam a refletir. Vou procurar um sítio que não tem muita movimentação, uma hora que não tem muita pavimentação, para acalmar o estresse. Agora eu ir na praia, tomar banho, de fato de banho. O que nós devemos fazer ou pensar é o seguinte: indo na praia, o que eu ganho? O que me transforma? Me dá salvação? Como cristão, nós estamos a falar o cristão e a moda. Certo. Então, eu como cristão, indo na praia, tomar banho, o que eu ganho? Qual é o benefício de eu banhar na praia que vai me acrescentar alguma coisa espiritual, alguma coisa no crescimento, no desenvolvimento da minha fé? Não há. Então, indo na praia, tomar banho, de fato de banho, não é normal. Ou você está a ser possuído pelos demônios, ou você não é um cristão. Porque todo aquele que se diz cristão, ele tem limites. Ele sabe, o cristão sabe. O meu princípio é aqui e o meu fim é aqui. Não, pastor, é normal. Agora as pessoas estão indo na praia, não há nenhum mal algum aí. Você sabe o que existe na praia? Na praia é uma coisa que muita gente não sabe. Existe esse espírito, tatiwata, mamiwata, tatikonde, mamikonde. São os espíritos.
Antes, quando não tinha este conhecimento, pensava, não, é normal, existe lá o espírito. O mar também é um mundo. Muita gente não tem conhecimento disso. Lá o mar é um mundo, por isso vê pessoas que vão lá banhar, morreram, já não aparecem. A Bíblia também nos afirma que o mar levou os mortos. Então, é importante que nós devemos saber, eu como cristão, não devo ir à praia tomar banho de fato de banho. Não, ir à praia não é mal. Entenda uma coisa, as pessoas devem entender aqui, que ir à praia não é mal. Eu vou à praia naquele momento em que as pessoas, ou tem poucas pessoas, ou que não, sei que não, nesse horário, as pessoas já não tomam banho. Vou lá para olhar um pouco o mar, aquela onda, faz bem. Os estudiosos dizem que faz bem a mente, a psique, para relaxar. Agora não sou cristão, estou a pegar um cúculo, estou a ir banhar, de fato de banho, amanhã na igreja estou a vir, Deus é bom, Deus é bom. E uns até fazem a questão de filmarem, fazem vídeo, põem nos seus estados que estão na praia e... De fato de banho. De fato de banho. Não é cristão. De banho ou de calções que mostram a maior parte do Mamãe Helena, Irmão Guimarães, qual é a sua opinião? Não só dando aqui um subsídio, ajudando aqui o nosso pastor, a Bíblia testifica em Mateus 5:13, que nós somos o sal dessa terra. A semente, o posicionamento do Filho de Deus é diferente. Aquilo que o pastor já estava a ativar as esferas da espiritualidade, estava a falar dos seres que são existentes no mar. O mar é uma outra cidade. O nosso pastor estava a falar aqui com propriedade de que aí existem outros seres que existem dentro da cidade do mar. E quando nós vamos a este lugar, nós estamos a atrair a atmosfera dentro da espiritualidade, a atrair aquele posicionamento. Tipo, nós vamos para a praia, um lugar que as pessoas vão para esparecer e tudo mais. Foi em relação disso que o pastor estava a apresentar, o posicionamento, a posição do pastor em horas próprias, horas assim que mais calma, vai para esparecer, porque a descontração também faz parte. Enquanto pessoas somos seres sociais, temos um convívio, faz parte de descontrair. Mas, alto lá, aquilo que o pastor apresentou, quando nós vamos em situações em que vemos que estamos a expor, no meu princípio da minha abordagem, eu disse que o corpo é o templo do Espírito Santo. Devemos proteger bem, porque nós vamos entregar a sacrifício. Então, quando nós adoramos a Deus, entregamos a devoção a Deus, entregamos o nosso corpo como sacrifício. Então, uma coisa que nós entregamos como sacrifício é algo precioso, é algo que tem diferença, tem muito valor, é muito significativo. Pastora, tem enfrentado muitos desafios com os jovens em relação à vestimenta na igreja? Muito. É muito mesmo. Por que eu digo muito? Porque aqui já estamos a falar não só do Cristo, estamos a falar da igreja. A igreja vem todo tipo de pessoa. E nós devemos receber, por isso que eu disse no meio da minha abordagem que deixar claros aos amados irmãos que estão nos acompanhando. Estamos a falar sobre o cristão. Agora, a pergunta é dentro da igreja. Porque vai vir pessoa nova, ele não conhece Cristo. Eu digo conhecer Cristo não é falar dele, não. Porque há pessoas que falam de Cristo, mas não vivem. É diferente. Muito diferente. Viver Cristo e falar de Cristo. Então, há um desafio muito grande dentro das congregações. Porque vai vir pessoas que não conhecem. E nós devemos saber lidar com esses tipos de pessoas. Ele vai vir mal apresentado. Então, um ponto que nós devemos pensar é o quê? Ele não recebeu ainda Cristo. É visita, veio. Eu não devo ferir. Eu devo lhe chamar a atenção. Porque até quem faz a pessoa mudar não é o pastor, é o próprio Deus. Você lhe fala, olha, o certo é isto, é isto, é isto. Por isso que existe as mamães, o comitê das mães, o comitê de 12. Em outras congregações, tem outros chamam os comitê das mães. Para esse lado, para auxiliar este lado. Mas o que acontece? Nós dentro da congregação, quando vimos as pessoas a virem assim, roupas marcadas, queremos julgar. Não, alto aí, ele não é cristão, ele não é filho de Deus, ele ainda é criatura de Deus. A esta pessoa, nós devemos chamá-lo a atenção e lhe levar à razão. Dizer, olha, biblicamente, está escrito assim que o cristão deve se vestir bem.
deve se apresentar bem. O cristão, o corpo do cristão é o templo de Cristo Jesus. Se Cristo vive em ti, porque se Cristo está em nós como cristão, então nós já não devemos viver as coisas do mundo. Agora, um crente alto aí, um cristão, aliás, vem mal vestido. A Bíblia diz assim, em Timóteo, a palavra sai para edificar, corrigir, repreender. Então, ele é cristão. Eu devo lhe dizer alto aí, o que está se passando contigo para você vestir assim? Ah, pastor, não tinha mais roupa para vir com ele. Não tinha mais roupa para se apresentar hoje. Durante a semana, você não preparou roupa para vir à igreja? Porque eu também fico a pensar, concernente, as pessoas dizem, não vou aparecer na igreja porque não tenho roupa. Não será porque as pessoas colocaram na mente de que estar bem vestido deve usar apenas fato? Bom, digo não só isso. O conhecimento é poder. E quando a pessoa tem conhecimento, porque a Bíblia diz que o conhecimento é Deus, Deus é a sabedoria. Então, se você tem Deus, tem conhecimento. Quando você recebe Deus, Deus começa a te guiar. Não, ir à igreja só tenho que meter fato. Como não tenho fato, não vou à igreja, não. O que deve meter na mente é o seguinte: a roupa que eu tenho escandaliza alguém? Sim, não posso meter. A roupa que eu tenho não escandaliza alguém? Não, não escandaliza. Vou à igreja. Não é fato que vai te levar à salvação. Um ponto. Não é fato que leva à salvação. Mas o bem posicionar-se, o bem-estar. Porque se você apresentar-se bem, estás a levar uma mensagem a alguém. E essa pessoa pode se converter só por a tua forma de vestir. Eu te falo com propriedade, e porque muita gente já se converteram por isso. Gosto da tua forma de vestir. Me disseram que o pastor daquela igreja ou daquela congregação é jovem. Não, deixem daí ele ver como é que ele veste. Vão lá, vão observar. Ele veio com uma intenção de te ver. Quando vai ouvir a palavra que ele trouxe lá, não é a palavra que ele trouxe lá, é te ver, como é que você se apresenta. É muito, muito importante isso. E qual é a mensagem que o pastor tem a deixar para aqueles irmãos e irmãs que vão em busca de tatuagens? É cristão, mas coloca tatuagens, quer pôr roupas transparentes. Até vimos servas de Deus e servos de Deus no altar a pregarem com roupas transparentes. Isso acontece quando a pessoa não tem conhecimento. Alguém que tem tatuagem meteu ou foi pôr a tatuagem depois de receber Cristo. Volto de novo no Levítico: não fazeis alterações ao corpo, nem cortes ao corpo. A tatuagem espiritualmente simboliza algo, o mundo espiritual. Quando você mete a tatuagem, está a fazer pacto. Está a fazer um pacto automaticamente. Então, se antes de eu receber Cristo já tinha isso, depois de eu receber, aí é outra coisa. Agora, sou cristão, não me deu moda, estou aí meter tatuagem, estás a cometer pecado. Isso é uma aberração. O que você está aí fazer, estás a fazer pacto sem saber, pacto inocente. Estás aí, não, vou meter isso aqui, amor demais. Cada tatuagem tem um significado espiritualmente. Eu digo às pessoas, falta conhecimento, mas hoje em dia, ainda ontem eu estava a conversar com a minha esposa. Eu disse: olha, eu vou estar no programa, na TV Boa Nova, vou falar sobre o cristão e a moda. E a pergunta que a apresentadora Helena fez é uma pergunta muito preponderante. Então você imagina como: não, vou meter só amor de mãe, é normal, é um amor de mãe pequeno aqui. Você não é filho de Deus. Você está aí fazer pacto. E quando você faz pacto, que vai mandar em ti já não é Deus, é diabo Satanás. Você está sendo governado pelo diabo Satanás. Todo cristão, eu afirmo, minha câmera, estou aqui. Todo cristão que vai fazer tatuagem, até não chamo cristão, toda pessoa que vai fazer tatuagem não é filho de Deus. E se você é um deles que já tem esse pensamento, deixa. Porque você está aí fazer um pacto inocentemente. Por isso que você vê muita gente não conseguem alcançar o que eles querem, porque lhe prenderam naquela tatuagem. Não faça isso. Muda. A melhor tatuagem é ter a palavra de Deus no coração. Esta é a melhor tatuagem. Amém, amém. Manelene. Irmão Guimarães, qual é o conselho que tem para deixar para aqueles coristas que aos domingos vão para a igreja para cantar com saias extremamente apertadas
ou calças todas justas, aí a mostrarem o desenho todo do corpo? Eu vou de acordo à explanação do amado pastor. E dentro do processo da nossa convertência, existem fases. Aquilo que o amado pastor estava a dizer, que se nós vejamos pessoas que entraram agora, estão no processo da convertência, nós não devemos julgar, mas devemos estar a aconchegar esta pessoa, estar junto dessa pessoa, para instruir bases e essa pessoa conseguir se manter dentro do processo da sua convertência. E concernente ao uso de pessoas que usam coisas muito extravagantes, que acabam levando as pessoas até o pecado, eu digo que essa não é uma prática boa de salutar, não é uma prática exemplar como filho de Deus. Aquilo que nós aprendemos, temos de base que os cristãos só foram identificados como cristãos porque eles se apresentavam modestamente de acordo aquilo que era a apresentação do próprio mestre que era Jesus Cristo. Foram assim que foram chamados. Então nós temos padrões, nós temos como qualquer pessoa na sociedade. O militar, se nós formos militar é identificado pelo fardamento. Então nós também somos identificados pelo padrão como filho de Deus. Considerações finais. Eu, extensivo à Rede Nacional da Boa Nova, não sou pessoas, eu acredito que este programa, muitas pessoas vão acompanhar, vão poder ter acesso a partir dos órgãos de comunicação social, plataforma TV Boa Nova, é que não devemos seguir certas tendências, porque trazem mesmo certas consequências. Se nós formos à lei da saúde, nós vejamos a jarda, meu irmão, aquilo é cauteloso. Em primeiro lugar, são custos muito avultados para fazer a tal cirurgia, complicações daquela. Terá que depois, muitas das quais, se tiver para corrigir, será para viajar posterior. Então, não aconselho a ninguém optarem por estas práticas. São práticas satânicas, essas coisas de tatuagem, aqui o pastor já disse, é uma ligação, é uma ativação da espiritualidade na profundeza do pacto, coisa que se calhar você não tem noção. Então, essas práticas como essas, mano, vamos deixar, meus irmãos. Queria só acrescentar. O meu colega de painel, músico Guimarães, frisou, concernente às pessoas que usam ou vão cantar com roupas apertadas. Por isso que na igreja tem um órgão que vela por isso, que é o órgão da juventude, ou de corpo e juventude. Lá dentro deste órgão existe um conselheiro. O conselheiro vela pela vida espiritual do cristão, ele vela pela vida espiritual dos coristas. Então, não é bom deixar um corista cantar antes de ir se apresentar, devem passar por uma vistoria. Porque você vai estar cantando uma coisa, mas o teu corpo está falando outra coisa. A Bíblia e os estudiosos dizem assim, os psicólogos dizem assim, o nosso corpo fala 75% gesticulando ou mostrando pela imagem, mas oralmente falamos 15%. Então veja a percentagem. Quer dizer, só da forma que a nossa apresentadora está bonita, elegante, já traz uma informação a quem está aqui assistir, está aqui acompanhar. Então, se a vestimenta, o nosso corpo, a forma verbal fala 75%, e nós oral falamos 15%, a percentagem é maior. Então, quer dizer, eu mesmo sou calado, bem apresentado, já passo uma informação. Certíssimo. Pastor, conselhos a deixar, últimas considerações. Conselho que eu deixo é o seguinte: cristão, estamos a falar sobre o cristão e a moda. Cristão como sendo um indivíduo que aceitou Jesus para o alcance da vida eterna. Conselho que eu deixo: não segue as tendências. O cristão faz a moda, faça a sua moda. Eu costumo dizer nas minhas pregações no Facebook, até o evangelho, até que se torne cultura. Deve ser cultura, você acordou, orou, saiu, falou de Jesus, voltou. A tua vida deve ser só baseada em Cristo Jesus. Aí você vai dizer, e como é o trabalho? Até lá no trabalho, você deve falar também de Cristo Jesus. Deixo este conselho aos meus amados irmãos: não seguem a moda. Se você diz ser cristão
e está a seguir as tendências, e essas tendências que você segue leva as pessoas a cometer pecado, deixa. Porque se você não deixar, não és cristão, ainda continua a ser pagão. Amém. Quero aqui agradecer a presença do nosso irmão Guimarães Molonga. Muito obrigado. Pastor Manuel Passagem Vinguirica, muito obrigada pela sua presença. Agradeço eu, que Deus abençoe sempre. Vou também aproveitar e convidar o irmão Guimarães para assim poder fechar o nosso programa. Anuncia a palavra de Deus, prega a palavra de Deus, anuncia a palavra de Deus por todo o mundo inteiro. Anuncia a palavra de Deus, prega a palavra de Deus, anuncia a palavra de Deus por todo o mundo inteiro. Com a minha Bíblia eu vou anunciar em 4 cantos do mundo, bairro, bairro, rua, rua, até na praça eu vou pregar. Com a minha Bíblia eu vou anunciar em 4 cantos do mundo, bairro, bairro, rua, rua, até na praça eu vou pregar a boa nova. Jesus Cambadiami, Jesus Cambadiami, Jesus Cambadiami, Jesus meu amigo, Jesus Cambadiami, Jesus Cambadiami, Jesus Cambadiami. Jesus disse: vão anunciem a boa nova em todo mundo. É só pregar, é só anunciar a boa nova da salvação. Quem crê nesta palavra, esse sim será salvo. Quem não crê será condenado. Meu irmão, aceita Jesus, anuncia. No quilamba que achei, Ecoli Bengue, Kwanza Sul, celebra o nome de Jesus com júbilo e grito de alegria. Mamãe Helena Lutumba, Pastor Cusanda, Evangelista Matias Francisco Antônio. Jesus é convosco no vosso ministério. Prega! Jesus Cambadiami, Jesus Cambadiami, Jesus Cambadiami, Jesus Cambadiami. Anuncia. Paulo Soba, Sebani Gaspar, Lucas Sungo.